Queridos, assim, sobre as aulas, sobre o retorno às aulas, vai depender de vários outros fatores. Além disso, a gente tem que pensar no transporte de vocês, né? Porque tem que ver que algumas empresas já não querem transportar vocês dependendo do dia letivo. Imagina sendo, tem que ver se se outras instituições vão voltar também para ter público para a gente conseguir negociar com esses transportes. Tem que ver como é que fica a questão dos internos. Então, é isso que vai ser analisado. O que eu tenho de certeza para falar para vocês? Até dia 31 de dezembro, a gente tem ensino remoto, é isso que diz a portaria do IFAR. Sobre o 1º de janeiro não diz nada, mas agora, em dezembro, tem uma reunião do CONSUP, que é o Conselho Superior, que é onde são decididas várias dessas coisas. Então, provavelmente, vai ser debatido isso. Mas eu não tenho tanta certeza de que vai voltar. A nossa realidade é mais difícil de voltar porque vocês vêm de muitos lugares diferentes. Então, o nosso potencial de transmissão é muito maior que de uma escola estadual ou municipal. Pensem comigo. Se eu estou ali em Taquarussu, chance sempre tem. Chance tem. É isso. Bom dia, Carol, não tem problema. Está dentro do prazo que a gente estabeleceu. A Carol pediu desculpa pelo atraso no outro grupo e eu estou respondendo ela. A Emily disse que triste ali no chat da outra grupo. Bom dia, pessoal. Mas chance tem, gente. Chance tem das duas coisas acontecerem. Vamos rezar. Queremos todos, Cássia, a aula. Não aguento mais. Eu quero muito encontrar vocês e dar aula assim presencial. Mas a Juliana falou mas tipo queijo. É, exatamente. Não, que a CAL falou em fazer clandestina, não, acho que não vai dar. A grande questão que a gente não sabe também é que a gente está tendo um aumento exponencial de casos. Eu não sei como é que está na cidade de vocês. Aqui em Frederico, cresceu coisa de 4, 5 vezes em uma semana, né? Então, a gente estava com 10, 13, mais até. Exatamente. E agora que eu fui fazer a conta, o Josué disse 42 num dia, a Emily está falando de 20 num dia, pensando que as nossas cidades são pequenas. E daí a Casselin comentou que pararam com os testes e o Anderson, que em Caiçara, subiu bastante. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Mas a Carol tá lembrando aqui que o Hospital de Frederico está com a UTI e o hospital lotado, não são hospitais grandes, né? Ó, o Vitor está falando que está com 50 ativos na cidade dele, a Melissa está dando 8 por dia, dando teste. A gente sabe que não está sendo muito testado. A gente sabe que a gente não tem os dados reais, porque não tem uma amostra real, né? O Anderson está falando ali que depois das eleições subiu muito. Magicamente, magicamente o sistema parou de funcionar na época da eleição. Então, agora que ele voltou, começou a subir os casos. E aí, a gente tem que contar que ali em janeiro a gente volta depois de festas de Natal e Ano Novo, que provavelmente nós vamos passar com familiares, nós vamos viajar, coisa e tal, e por mais que a gente tome cuidado, a gente tem contato com pessoas, como a Maria Eduarda está falando ali, que não se cuidavam. A Maria Rita está contando do hospital, que foi ver que estava tudo lotado, né? Se a gente vê o boletim informativo de Frederico, está lotado mesmo. Então, nós vamos ter que avaliar tudo isso, porque é muito fácil, se a gente voltar,
provavelmente a gente também não vai voltar no mesmo modelo de antes, porque, pensem comigo, a gente precisa manter distância. E a gente já tem salas muito apertadas. Vou usar o exemplo da 15. Como é que a gente vai manter 2 metros de 13, distância? prof, é um cubículo. A 13 e a 15, exatamente. Bem o que a Cássia Ellen está falando ali. Teria que ser alternado. Desculpa, Ângela, me confundi e te atrapalhei. Teria que ser alternado, porque não dá para ser todo mundo junto. A 12 e a 11 ainda são salas bem grandes, a 14 é mais ou menos, mas a 13 e a 15 fica complicado. E se fosse só vocês, né, mas tem todos, é verdade, a 11 é enorme. E se fosse só vocês, mas tem todas as outras turmas, né? Tem a 25 ali, que tem aquele problema das turmas da administração, da sala ser pequena. Tem as outras 2 turmas de informática. Tem as salas do terceiro ano, são pequenas. Então, o alojamento ali, que a Débora, acho que falou, que é um alojamento das meninas, é comunitário. Se fizer separado, daí, por exemplo, a Tuliana falando ali do transporte, se a gente fizer separado, vou usar o exemplo de Seberi, tá, Tuli? Tu e a Ju e o resto do pessoal de Seberi pode usar. Pensem comigo, o transporte já vai chiar para trazer vocês, porque você não vai ter a URI, provavelmente, porque o calendário vai estar diferente. Aí, e porque vai ter diminuído, aí a gente vai cortar pela metade, eles vão ter que trazer pouca gente. Aí, provavelmente, os pais, exatamente, a URI não parou, né? Aí os pais não vão querer pagar também para o mesmo preço para vocês virem metade das viagens. Entendem? Então, é muito mais complexo do que simplesmente a gente resolver voltar. Se a gente fosse discutir isso, vai exatamente por isso que tem aquele comitê de emergência, porque daí porque daí tem todas essas questões para discutir, para decidir. Senão fica muito... Exato, tem que gravar as aulas de qualquer forma, vocês vão de qualquer forma. Tem tudo, o Matheus está perguntando se voltar é opcional ou obrigatório para aula, e o Felipe Carniel falou que tem que ser uma aula presencial não obrigatória. Aí depende exatamente de como vai se manter essas questões. Na verdade, na maior parte das vezes é opcional. A princípio, eu imagino que seria, mas não tem como garantir para vocês, até porque a gente tem alunos em zona de risco também, né, em grupo de risco. O André perguntou, será que em abril volta? A nossa esperança é essa, mas não tem como a gente volta a questão da gente, não tem como a gente garantir para vocês, não tem como eu dizer para vocês, sim, nós vamos voltar, não, nós não vamos voltar. Eu não tenho essa resposta. Pois é, tem mais a questão da família, tem tudo isso, então, eu vou pedir que vocês entendam e tenham calma, porque, infelizmente, a gente segue com incerteza mesmo com essa determinação do MEC. Inclusive, a gente estava no grupo de professores discutindo se isso significava que a gente voltava ou não, porque nem a gente sabe. Então, realmente, a gente vai ter que decidir. O Breunig está dizendo aqui que vai ser a arte de tentar voltar à aula presencial, que vai ser essa mesmo. Hoje a aula de arte é de pensar no presencial. A arte é de sonhar.
Mas, pessoal, só um pouquinho, deixa eu só responder o Frison aqui. Oi, querido, ainda estamos aqui. Pronto. Mas, gente, como falou um colega que agora, acho que foi o Tobias, mas não tenho certeza, a gente já está no final do ano. A gente tem que assumir que a gente vai perder muita coisa esse ano, infelizmente. Mas se a gente pensar comigo, ó, a nossa projeção de vida é 85, 90 anos. Então, um ano é bem tranquilo. É só um ano, gente. Passa. É só para a gente aprender a aproveitar melhor a vida. Faz falta. Nossa, como faz, Vitor? Faz muita falta, assim. Para vocês e para nós. Vocês entendem bem que, por mais que a gente tenha aula síncrona, virtual, a gente não é a mesma coisa que a gente ter o contato ali, não é a mesma coisa que a gente tá conversando. Olha, a Cássia fala que quando terminar disso precisa de terapia, eu vou te dizer que eu já faço, já estava fazendo faz um tempo, estava esperando ter alta, nem vou ter agora, vou continuar. Mas, meus amores, sinto muito não ter uma notícia boa para dar para vocês. Mas a outra alternativa era mentir. Mas temos esperança de voltar. Eu sugiro que vocês de vez em quando se reúnam para conversar justamente para conversar sobre assuntos aleatórios, assim, se reúnam via Meet, porque realmente, gente, tá pesado para todo mundo. Vou dizer que eu liguei para uma colega minha, professora no Nordeste, a gente ficou 3 horas conversando, e eram os mesmos problemas, então, nem que seja para jogar Among, para descobrir quem é o impostor no jogo, aí a gente vai se combinando, né? Eu sei que o aprendizado de vocês não é o mesmo, eu sei que tá pesado para todo mundo, mas olha a Tuliana fala de jogar Among Us, aquele joguinho do impostor, tem que achar o impostor, eu tenho baixado no celular, se quiser. Tamo aí. Não vou ficar um turno jogando, eu jogo umas 3, 4 partidas e canso. Gente, mas eu tenho um outro presente para vocês hoje. Bem de querida. Tá? Acho que não. A Gartic Phone? O que é Gartic Phone? Prof, o Gartic Phone. Fala, Ju. É. Fala, Ju. É tipo um telefone sem fio, sabe? Aham. Aí a gente vai fazendo em etapas. É que não tem muito como explicar, só jogando dá para entender. Mas é muito legal, tipo, uma rodada tu escreve alguma coisa que queira que alguém desenhe, aí a gente vai tentando adivinhar o desenho dos outros, entende? E no final cada um vê no que se tornou o seu desenho, sabe? Tipo, se a gente bota, se eu boto, sei lá, uma borboleta de tênis, aí as pessoas vão desenhando, desenhando, e no final vira naquilo, sabe? É bem engraçado. Mas então foi a mesma coisa que eu. Cadê meu computador? Não trava bom. É que vocês estão vendo tudo que ele tá travando, que não é culpa minha. Ah, aqui.
Chat. Foi a mesma coisa que o Pablo falou aqui. E combinou que é parecido com o que a gente vai fazer na aula hoje. Mas eu vou modificar um pouco, então vocês já me deram uma ideia. Vocês estão vendo a minha tela inteira, né? Então, beleza. Vocês vão entrar ali, vocês vão pensar em provérbios populares, provérbios folclóricos. Por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ju, nós estamos pensando junto. Vocês vão escolher 3 provérbios. Como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem pesquisar no Google, né? Vocês podem perguntar para a mãe e para o pai de vocês também. Vocês podem perguntar para a mãe e para o pai é bem mais eficiente que o Google, vou dizer para vocês. Porque eles vão falar coisas que vai ter mais sentido para vocês. Eu quero que vocês peguem esses provérbios e que vocês representem apenas com imagens. Os 3 provérbios. Então, vocês vão pegar lá os três provérbios e vão transformar em imagens. Isso. Daí vocês vão só numerem, né? Coloquem ali número 1, número 2 e número 3. Aí, pode ser. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu organizei no Siga para vocês. Aqui, ó. Tá aqui já a última atividade. Uma atividade de criação artística, desenhos, tem que usar desenhos dessa vez, mas vocês podem fazer. Nossa, professora, o meu diário de bordo tá um luxo. Sério, tá muito bom, tô adorando fazer ele. Ai, que ótimo, fico bem feliz de ouvir isso. Vocês podem fazer os desenhos à mão, ou podem usar o Paint ou outro programa que vocês quiserem. Pode ser desenho digital, digitalizado, à mão, vocês escolhem como vão fazer os desenhos. Vocês podem copiar e colar imagens também. Daí vocês vão fazer esses 3 provérbios, então, usando só imagens, eu não grifei o apenas, e vão colocar no diário de bordo e vão me mandar no Siga também, tá bem? Então, é as 2 coisas. O diário de bordo e o Siga. Deixa eu ver agora o chat que eu estava na outra. O Josué está perguntando se eu quero dar uma mesa digital para ele, que ele está aceitando. Olha, Josué, estava querendo para mim, mas não tem. O Luvander pergunta se essa atividade que eu estou mostrando é o que nós vamos fazer agora. Sim, é o que vocês têm para fazer agora. O Carlos e o Victor Poglia estão falando de pintar a prefeitura e o carro do prefeito. Não, não pode pintar patrimônio alheio, tá? Lembrem que tem que ser desenho. O Luvander pergunta se tem que ser um desenho. Tem que ser desenho. Mas tem que ser imagens. Vamos determinar imagens. Tem que ser imagens, mas se vocês vão usar colagem, se vocês forem usar pintura, se vocês forem fazer escultura, se vocês forem fazer desenho eletrônico, aí vocês escolhem. O Raf está falando que não sabe desenhar. Daí, pensando nisso, Raf, que eu liberei para vocês usarem imagens prontas e para vocês fazerem no computador. Sim, posso falar de novo devagar. Nessa atividade... Oi, Ju. E as atividades que tem no Siga? Qual delas? Vamos lá. Tem uma que é tipo um negócio de vocabulário. Aqui é da semana passada, né?
Lembra que eu pedi para vocês fazerem um glossário, um tipo de dicionário? Eu só troquei glossário por dicionário. Vocês aqui só tem que, no diário de bordo, explicar o que foi, o que são, o que significa esses termos. No diário vocês vão colocar ali, né? Coloca certinho E pré-história. a gente pode pegar a base de algum lugar ou tem que botar a Vocês referência? podem usar. Acho que eu coloquei aqui, ó. Claro que se você precisar, pode pesquisar o significado das palavras que não conheça. Nesse caso, você deve citar a fonte que usou para realizar sua pesquisa, tá? Óbvio que vocês não vão saber tudo isso de cabeça e nem lembrar da aula, né? Tudo, sim. Mas, por exemplo, ó, se eu tivesse colocado a palavra pré-história, então daí eu coloco a palavra, coloco o que significa, e se eu usei alguma fonte, eu coloco o nome do site e o endereço eletrônico, tá? Mas é isso, gente, não é nada mais complexo. É isso aqui, ó. Vocês vão explicar com as palavras de vocês e usar da onde que vocês, que site que vocês usaram para ajudar vocês. Mais ou menos ajudou, Ju? Alguém mais tinha essa dificuldade também? Sim, prof. Tirou bastante a dúvida. Acho que da Giana também. Tá, o Vitor tá colocando aqui que não tinha entendido também. Então é isso. Reexplicando a dessa semana. Vamos explicar devagar. Vocês vão escolher 3 provérbios populares e vão representar eles usando só imagens. É isso que vocês têm que fazer essa semana. Pode usar o Photoshop, pode usar o Paint, pode usar, esqueci o nome do outro, pode usar algum site, pode copiar imagens e ir colando no Word. Vocês vão fazer como for, pode desenhar à mão, vocês escolhem, .png, vocês escolhem como vão fazer, tá? Vocês vão me mandar no Siga e vão colocar no diário de bordo. O Alisson perguntou se não tem que fazer um desenho também. Então, por isso que eu falei imagens. Vocês vão escolher como vão fazer essas imagens. Vocês podem fazer desenho, mas não são obrigados a fazer desenhos. Alguém mais ficou com alguma dúvida? A gente pode te mandar, prof, no diário de bordo e daí pronto lá já? Sim, pode mandar o diário de bordo. Inclusive, vocês têm que começar a organizar, porque o diário de bordo vocês têm que entregar dia 21 desse mês, né? Então, então tem que começar a organizar isso também. Giana está perdida com o quê, querida? Vamos por partes. Peraí. Breunic, foi tu que perguntou se tem que ser daquela lista, né? Aquela lista eu usei só como exemplo. Vocês podem usar o provérbio que vocês quiserem. Não precisa ser daquela lista. Pode ser daquela lista, mas não é obrigado. Vocês podem, eu sugiro que vocês, tudo bem, Pedro, depois eu te explico. O Pedro acabou de entrar ali. Eu sugiro que vocês perguntem para os pais de vocês.
É o caminho é mais fácil que procurar no Google, na verdade. Daí os 3 provérbios vocês vão. Não, é isso que a Angela te respondendo o André. Não, você vai escolher 3 provérbios. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Deixa eu abrir um pente aqui. A pressa é inimiga da perfeição. Parece inimiga da perfeição, mas esse é mais difícil de fazer rápido. Mas esse é bom. Tu é fã do PNG, Vitor? Já vamos falar do diário. Vamos fazer uma coisa de cada vez para não confundir. Pode sair, Felipe. Se tu tiver alguma dúvida, pode falar comigo depois, tá? Beijo, querido. Então, por exemplo, se eu pegar o provérbio mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, eu escolhi representar assim. No lugar das palavras, eu vou substituir as palavras por imagens. Que seria aqui. Então, no lugar da frase, eu usaria as imagens. O Luvander perguntou se é uma ou são 2 atividades. É uma atividade que vocês têm que fazer essa semana. É só essa atividade. Só que são 3 provérbios na atividade, tá? Então, é uma atividade com 3 frases. Você vai escolher 3 frases para representar. O Bruno perguntou do dicionário. O dicionário era outra coisa. O dicionário era uma dúvida da semana passada. Ah, entendi. Obrigada, Vitor, pela explicação. Tá. O Gabriel sugere ali, dava para colocar um dinheiro antes do pássaro. Dava mesmo, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês recriem à medida do jeito que vocês acham que deve ser, tá? Fala, Luvander. Então, o Luvander falou de recapitular, então é isso. Escolho 3
frases. Isso. Não tem número de imagens, gente. Vocês vão representar 3 provérbios com imagens, tá? O que tem número são as frases. Vocês vão escolher 3 frases. Não, vocês vão usar quantas imagens precisar. O Vander perguntou se é 1 imagem ou 3 imagens para cada provérbio. Beijo, pessoal. Quem precisar sair, pode sair, tá? Vocês podem... Vamos de novo. São 3 provérbios, 3 frases. Vocês vão representar com quantas imagens vocês precisarem, mas só com imagens. Vocês podem desenhar, ou podem fazer as imagens no computador, ou podem pegar as imagens na internet. Não precisa desenhar em si. Combinadinho? Podem sair, pessoal. Quem precisar sair, beijinhos, boa semana. Era esse o presente. O presente é presente mesmo.